Graça excelsa de Jesus, perdido me encontrou, estando cego me fez ver, da morte me tirou.
livrou-me assim, e meu temor levou. Oh, quão preciosa é pra mim a hora em que me achou. Perigos mil atravessei, e a tua graça me valeu. Eu são e salvo, agora irei ao santo lar, do céu irei. Mil lutas, dores, tentações caíram sobre mim, porém a graça me salvou. Feliz eu sou, enfim. Perigos mil atravessei, e a tua graça me valeu. Eu são e salvo, agora irei ao santo lar, do céu irei. E quando ao céu em glória eu for, ao lar de paz e luz, pra sempre então eu cantarei da graça de Jesus, da graça de Jesus. Perigos mil atravessei, e a tua graça me valeu. Eu são e salvo, agora irei ao santo lar, do céu irei. Essas deu-me o Salvador, e nele então eu posso crer. É meu escudo e proteção em todo meu viver, Senhor. Em todo meu viver, Senhor. Sejam todos bem-vindos a esse nosso tempo de louvor, a esse nosso tempo de reflexão no Evangelho do Senhor Jesus. Para nós é um tempo precioso, onde nós vamos aqui juntos adorar ao nosso Deus, onde vamos refletir no Evangelho, onde vamos, como costumamos dizer, nos fortalecer espiritualmente, porque entendemos que tudo na nossa vida se discerne espiritualmente. Então, todos são muito bem-vindos. O Salmo 136 diz: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor
dura para sempre. Então, como é bom estarmos aqui nos cuidados deste Deus que realmente nos ama, que realmente nos acolhe, que olha por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mais uma vez, eu quero dar as boas-vindas a todos, agradecer ao Senhor por termos aqui irmãos, amigos, e juntos nós temos o privilégio de compartilhar com todos que vão nos ouvir, todos que estão nos ouvindo, este evangelho da vida, este evangelho que transformou cada um de nós. Nós temos a alegria de compartilhar com vocês. Então, sejam muito bem-vindos. Vamos orar, vamos falar com o Senhor, vamos pedir que Ele nos abençoe, abençoe a sua vida e derrame sobre nós da sua graça. Ó Deus querido, nós te damos graças mais uma vez por podermos iniciar esta semana louvando ao Senhor, sabendo que o Senhor é soberano e tem o controle de todas as coisas. Nós clamamos agora, mais uma vez, o teu poder, ó Pai, que pode alcançar o coração, tanto os nossos corações, como o coração de todos que nos ouvem, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus que realmente tem nos chamado para estar mais perto do Senhor. Nós pedimos ao Senhor agora, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, ó Deus, que em nome de Jesus nós nos rendamos ao Senhor e cada momento mais tenhamos alegria, consciência de que precisamos de Ti, ó Pai. Vem sobre nós com a Tua graça, Teu amor, e que seja este tempo de adoração, esse tempo de reflexão, um tempo único, um tempo que traga mudanças, que nos levante, nos anime e nos faça realmente compreender a vontade do Senhor para as nossas vidas. Obrigada, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. Nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. Nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel, a nossa força, Senhor. Nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Oh, esperança de Israel. Oh, esperança de Israel. Tu és o nosso comandante, Senhor. Somos orientados pela Tua palavra. Guia-nos, Pai, em nome de Jesus. Nosso comandante é Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus, todo-poderoso, invencível, reina sobre a terra e céus. Nosso comandante é Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus, todo-poderoso, invencível, reina sobre a terra e céus. Salvação pertence ao Senhor, dono da minha vida.
Aleluia, Senhor, louvado seja o teu nome, tu és o nosso comandante. Glórias te damos, Senhor Jesus. Glórias te damos. Aleluia. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Ele enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta,
Esse é quem Tu és, Senhor. O Senhor é o Deus de milagres, é o Deus das promessas, é o caminho no deserto, é luz na escuridão. É este Deus a quem nós servimos e cremos e amamos. É o Deus do milagre. Por isso eu peço, Deus, a quem estiver ouvindo agora, aquele que necessita da Tua mão poderosa, Senhor, intervenha. Intervenha, pois o Senhor é Deus Todo-Poderoso, é Deus soberano. Traz paz, consolo, Senhor Deus, mas traz cura àqueles que precisam, Senhor. O Senhor é o Deus que faz o cego ver, e o Senhor está passando em cada casa, em cada lar, Senhor Deus, porque o Teu Espírito Santo, Ele está ministrando, e nós Te agradecemos por isso. Que faz o cego ver, está passando por aqui, está passando por aí. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Novamente. O Deus que faz o cego ver, está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em Ti. Eu creio em Ti, o Deus do sobrenatural Tu és e sempre serás. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Tu és o Deus do sobrenatural. Deus poderoso, o Deus do impossível vem, Ele vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, ó Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, ó Deus do sobrenatural. Nós cremos e sempre. E sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, ó Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, é o Deus
de milagres, Deus de milagres. Aquele que é e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver é o Deus de milagres, é o Deus de milagres. Aquele que é e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus dos mortos faz viver, é o meu Deus de milagres, um Deus de milagres. Se eu creio em ti, Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. sim, eu creio, e sim, eu creio em ti, Sim, eu creio em ti, ó Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, ó Deus sobrenatural. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós cremos no Senhor, na sua força e no seu poder, como é bom. Temos essa segurança no nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias sejam dadas a Ele. Toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração ao nosso Deus, ao único, ao Deus soberano. Nesta semana passada, nós estivemos agradecendo a Deus pelo tempo de vida que Ele deu à nossa querida irmã, Dona Cleiri. A palavra do Senhor diz assim, que o Senhor é aquele que sabe todos os dias que nós temos de vida e nós estamos seguros nas suas mãos. Nós não poderíamos deixar aqui de agradecer ao Senhor pelo tempo de vida que Ele deu à Dona Cleiri. Nós estamos sentindo, já estamos sentindo, é dolorido para nós, obrigada, não termos mais aqui conosco a Dona Cleiri, presbítera da 2ª IPI de Apucarana e que faz parte da vida de muitas famílias, não só aqui da minha geração, mas foi uma pessoa presente em toda a região norte do Paraná e especialmente na Igreja Presbiteriana Independente, uma mulher virtuosa, abençoadora, e que hoje, junto com todos vocês, nós queremos dizer ao Senhor que não entendemos tantas coisas, mas nós sabemos que o Senhor é aquele que vê o que não vemos, que tem os planos que são perfeitos, que são melhores do que os nossos. Portanto, nós gostaríamos aqui de simplesmente ter esse tempo de oração para agradecer ao Senhor
pela vida da dona Cleiri, nossa irmã querida, particularmente na minha vida, na vida da minha família e desta comunidade, presente, uma pessoa querida, presente. Então, nós deixamos aqui, em nome de toda a nossa comunidade, os nossos sentimentos, as nossas orações, a toda a família, a toda a igreja. Nós estamos sentindo falta, mas sabemos que o consolo vem do Senhor. O Senhor diz na sua palavra que aqueles que creem no Senhor, ainda que morra, viverá. Portanto, nós cremos que nesse momento ela está curada, feliz e desfrutando daquilo que o Senhor preparou dos céus. Não é aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas que hoje ela já pode desfrutar. Por isso, hoje nós deixamos aqui a nossa homenagem, a nossa gratidão ao Senhor por esta vida tão preciosa, e eu quero fazer esta oração junto com vocês. Senhor, nós te damos graças agora pelo tempo de vida que o Senhor deu à dona Cleiri. Obrigada, Senhor, que quando nos lembrarmos dela, Senhor, nos lembremos do testemunho de uma pessoa que foi dedicada ao próximo, amorosa, companheira, que sempre estendeu as mãos aos mais necessitados, que sempre esteve, ó Deus, com a sua voz pedindo e clamando por aqueles, ó Deus, que eram marginalizados. E eu creio, ó Deus querido, que ela muito nos inspira, todas as suas atitudes, as suas ações nos inspiram e deixam para nós um exemplo, ó Deus, de uma mulher virtuosa, de uma serva fiel do Senhor. Sabemos, ó Deus, que é isso que o Senhor tem para nos ensinar, para olharmos para aquilo que é bom, para olharmos para aquilo, ó Deus querido, que realmente pode, para todos nós aqui, trazer consolo e força. Te louvamos e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, e sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Traz o consolo sobre toda a família, sobre os filhos. Intercedemos pelo reverendo Otoniel agora, ó Deus, que também está na palma das tuas mãos. Pai, que as suas mãos poderosas sejam com ele. Nós estamos confiantes no Senhor e na força do teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero apenas deixar aqui também um aviso muito especial. Na próxima semana, nós retornaremos com os nossos encontros presenciais. E é importante continuarmos com todos os protocolos de segurança. Os nossos encontros serão aos domingos, às 19h30. Mas nós também precisaremos fazer uma lista antes de todos que vão participar. Então, você pode, através do WhatsApp, enviar o seu nome, se você realmente vai estar presencialmente no culto, no nosso encontro de adoração, de louvor, e continua os mesmos protocolos. Uso de máscara, o distanciamento apenas aonde nós temos a marcação para que sejam, para que vocês se assentem. Após, então, os nossos encontros, nós não vamos ter aquele tempo de conversa, que geralmente nós gostamos de estar juntos, mas assim que terminar, nós já vamos, nos deslocando sem termos um ajuntamento, e as crianças ainda não terão o seu espaço aberto, continua fechado o espaço infantil. Mas nós já queremos, desde já, nós temos todos os cuidados aqui no templo, tudo muito bem limpo, organizado, dentro de tudo aquilo que tem sido pedido para nós.
Ainda esta semana nós teremos um encontro com os diáconos, com a equipe também de acolhimento, e nós vamos nos organizar para receber a todos. Então vamos orar, queridos, nós temos pedido tanto ao Senhor, Ele sabe o tempo de todas as coisas. Vamos fazer a nossa parte com zelo e com cuidado, com determinação. Queremos agradecer a Deus porque podemos nos reunir mais uma vez presencialmente. Hoje nós estamos também recebendo aqui os nossos irmãos, né, Pastor Maurício, a Cibélia. Também quero agradecer a Deus pela vida do Isaac, que está aqui na bateria, nos ajudando nesse tempo, louvando ao Senhor conosco. E hoje, Pastor Maurício é que vai ministrar a palavra, que vai compartilhar conosco. Eu quero também que ele se apresente, vai ser muito bom vocês ouvi-lo, né? Pastor, foi o nosso pastor, é o nosso pastor. Ele também fez o nosso casamento, o batismo da Melina, é presente na nossa vida. A Cibélia, a gente se conhece desde a adolescência, a juventude. Então, o Senhor nos presenteou. E hoje eu vou deixar que ele fale um pouco da trajetória dele, onde ele está hoje, morando em Brasília, e veio até aqui para compartilhar conosco também esse tempo de comunhão, de amizade, e para nós é um presente do Senhor tê-lo hoje falando, ministrando aqui para nós. Então, pastor, por favor, fique à vontade. Nós agradecemos a Deus pela sua disposição de compartilhar conosco. Que Deus abençoe. Nós já oramos juntos. Quero dizer que esse templo, esse espaço aqui é realmente um espaço abençoado pelo Senhor, e eu creio que Deus vai usar muito a sua vida nesse momento. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? E é diferente, né? A gente está aqui presencialmente, mas ao mesmo tempo online. E é uma alegria. Estou muito feliz e o desejo do meu coração é que Deus fale para cada um de vocês, assim como Ele tem falado comigo já há alguns dias sobre esse texto que a gente vai meditar. A última vez que eu estive aqui faz 5 anos atrás. E a igreja estava muito diferente, né? Tirando o Mateus, todo mundo para mim é novo. Então eu queria dizer que eu estou muito contente de ver como mudou a igreja, mas além das mudanças físicas, eu vejo que tem um clima muito diferente aqui. Nossa, a equipe está muito boa. Olha, vocês estão de parabéns, que Deus abençoe vocês, viu? Pela dedicação, pelo carinho nesse ministério. E quem está em casa também, olha, eu tenho certeza que vocês também estão numa fase de renovação. E a minha oração é essa, que Deus abençoe muito vocês, viu? E como a Cláudia falou, eu sou Maurício, estou com a minha esposa aqui, a Cibélia. Nós moramos em Brasília, né, lá no Distrito Federal, e tivemos juntos com o Júnior e a Cláudia, há muito tempo atrás, não vou nem falar quanto tempo é, que senão fica chato, né? Mas assim, realmente tive a alegria de ser pastor deles, acompanhar a criançada chegando, né? Cada um que nascia a gente ia lá visitar. E outro dia eu até postei um texto, não sei se vocês tiveram acesso, que no dia que a Melina nasceu, eu comprei um violão, né? No dia que ela nasceu, a gente foi no hospital visitar a Melina, sabe de lá, fui comprar um violão, e esse violão está comigo até hoje, né? E do dia que ela passou no vestibular, eu lembrei dessa história, eu falei, puxa, a gente está ficando velho já, né? O violão está lá, e a Melina daqui a pouco está formada, e a gente vem acompanhando então essa família. Eles acompanham a gente também. Na verdade, a gente é mais abençoado do que eles, né? Porque a gente que conta com a amizade deles. E é isso, sou pastor. Durante um bom tempo fui pastor da igreja presbiteriana, né, durante 12 anos. Depois nós fomos para a comunidade Vineyard, lá em Piratininga, ficamos lá 14 anos, e há 2 anos e pouco nós nos mudamos para Brasília. Congregamos na Vineyard de Brasília de lá, e essa é a caminhada. Mas eu não vim falar de mim, vim falar da palavra de Deus. Amém? E antes da gente ler o texto, queria orar com vocês. Senhor, obrigado por esse momento da gente estar aqui, adorando ao Senhor através das músicas, através das orações.
E agora é um momento que nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco através dessa palavra que é do Senhor. Não é minha, não é nossa, ela é a tua palavra. E a minha oração nessa manhã é que o Senhor nos perdoe de todos os pecados, que o Senhor abra os nossos ouvidos físicos e espirituais para a gente entender, mas principalmente praticar aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, eu queria te convidar a abrir, eu creio que vai ser projetado aí na tela, mas nós vamos ler um texto do Evangelho de João, no capítulo 13, dos versículos 1 a 17. Tá? Evangelho de João, capítulo 13, dos versículos 1 a 17, a palavra de Deus nos diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Jesus chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Então Pedro disse: não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Pedro: então, Senhor, lave não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E aí Jesus lhe responde: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Porque Jesus sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, porque eu sou. Pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Até aqui, até o versículo 17, eu acho que a palavra de Deus ela é tão clara que tudo que a gente falar aqui agora talvez seja demais, né? Creio que se a gente parasse por aqui, essa palavra já teria abençoado o nosso coração. Essa palavra ela é muito clara e ela fala de uma história cheia de significados, né? Eu gostava quando eu era criança e a gente tinha que ler um livro e fazer um trabalho chamado ficha de leitura, né? Quem é o personagem principal, quantas pessoas estão ali, o que aconteceu. E é interessante ver que Jesus é o personagem principal, seus discípulos estão ali, os apóstolos, e acontece uma coisa interessante. Ele começa a conversar com eles, pega uma toalha, pega uma bacia, e ali ele faz algo que ficou conhecido na história como a cerimônia do lava-pés, né? Ele pega e lava os pés dos discípulos e, de grátis, bônus, dá uma lição para eles de vida. Eu queria também dizer para vocês que esse texto,
Deus tem falado já há algumas semanas no meu coração, e ele está totalmente baseado numa música que eu escutei. Uma música do meu amigo Fabiano Alves, que é pastor lá na Vineyard de Piratininga, que ele compôs, chama-se Bacia e Toalha. Então, se você puder, vá nas plataformas, busca lá, Fabiano Alves, Bacia e Toalha, é essa mensagem aqui, né, compartilhada, ou roubartilhada, não sei, eu acho que eu copiei, roubei mais ou menos alguma coisa. Mas essa mensagem está muito clara nessa música, e essa música tem falado ao meu coração há muito tempo já. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, essa é a história, né? Esse cenário da bacia, da toalha, da água, dos pés. E, às vezes, a gente perde os detalhes de tudo o que acontece, né? Ah, que legal, Jesus pega uma toalha, vai lá, lava os pés. Você já teve a experiência de alguém lavar os seus pés? É esquisito. Chega a ser até meio constrangedor. Hoje, a gente tem um tipo de costume, né? A gente tem os calçados fechados. Mas, naquela época era muito diferente. As pessoas andavam com calçados abertos, por ruas cheias de pó e de poeira, né? Talvez não tivesse pedicure como tem hoje, com tanta frequência. Então, vocês imaginem que não era um pé qualquer, né? Era um pé, né, cheio de poeira e machucado, aquela coisa toda, e de repente Jesus chega e fala, eu vou lavar os pés de vocês. E tem todo um significado na Bíblia. A água está sempre associada com purificação, a questão da toalha, de pôr na cintura. Então, são significados profundos que Jesus tem para nós. Mas o que isso tem a ver com a nossa vida? Eu penso que tem muita coisa a ver, porque a gente está passando por uma fase muito difícil, né? A gente está passando por fases de desemprego, de morte, de doença, de desarranjos psicológicos, né? Então, todo mundo está sendo afetado de uma maneira ou de outra por essa fase muito triste que a gente está passando da pandemia. O mundo todo. Não é só na Europa, não é só aqui no Brasil, é no interior, é na capital, é o rico, é o pobre. Gente, todo mundo está sendo afetado. E nessa fase, muita confusão acontece no nosso interior. A gente está perdendo, às vezes, os nossos referenciais, algumas coisas que a gente tinha como base da nossa vida. Então, muita gente está com o coração meio turbulento nessa fase. E aí a gente fica pensando que talvez algo muito grande tem que acontecer, quando na verdade eu, Maurício, penso que talvez não seja algo muito grandioso não que precisa acontecer, talvez são coisas pequenas que precisam acontecer na nossa vida, mas com um impacto grandioso, porque às vezes a gente fica esperando só o que é grande, quando Deus às vezes está fazendo algo muito pequeno. E essa passagem, ela traz isso, um pequeno gesto de Jesus, mas que trouxe grandes lições para nós. Afinal, lavar os pés é um gesto pequeno, mas trouxe lições preciosas. E é isso que eu queria que você compartilhasse com outras pessoas também, que eu também quero compartilhar com você. Por exemplo, esse gesto de Jesus trouxe grandes lições para nós. A primeira delas está lá no versículo 1, 4 e 5. Diz assim, que Jesus amou os seus e os amou até o fim. Versículo 4. Ele se levanta da mesa, tira sua capa, coloca uma toalha em volta da cintura, derrama água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos e também enxuga os seus pés. São verbos muito importantes, né? Jesus se levanta, tira a capa, coloca a toalha, derrama a água, lava e enxuga. São atitudes. Então, uma grande lição que esse pequeno gesto de Jesus nos traz é o seguinte, que o amor não é algo que a gente diz, é aquilo que a gente faz. O amor não é algo que a gente diz, mas sim algo que a gente faz, ou seja, prática. O mundo hoje está cheio de discurso. Tem muita gente falando, muita gente escrevendo nas redes sociais, muita gente pregando, mas na verdade não é isso que a gente está precisando. A gente está precisando de demonstrações práticas, né? A gente precisa de expressões práticas. E o que mais me chama a atenção nessa passagem é justamente no começo, no versículo 1, que Jesus disse, a Bíblia diz que Jesus amou
os seus e os amou até o fim. Ou seja, olha que bonito. Num mundo que está passando por tanta tristeza, tanta mudança, tanta turbulência, a gente saber que Jesus está demonstrando o amor. O amor por si só já é algo prático, mas como que esse amor se manifesta? Nesse caso, foi Jesus lavando os pés dos discípulos. É uma expressão prática. Ele poderia ser apenas um pregador do amor, mas não. Ele deu um exemplo, uma pequena atitude que trouxe um grande exemplo para nós. Ou seja, isso nos ensina que se nós cristãos, se nós a igreja, ficarmos apenas no discurso, a nossa fé é totalmente vazia. A gente precisa sair da igreja, a gente precisa ir até o local de trabalho, até o hospital, até a escola, até a vizinhança, e aí demonstrar a nossa fé. Tiago fala muito disso, né? Que nós precisamos praticar a fé em ação. Discurso, o mundo está cheio, a gente precisa de obras. E sabe, eu tenho para comigo que o mundo não precisa de pregadores. Você liga a televisão, tem pregador até demais. Ontem eu estava dando uma passada pelos canais abertos aqui lá na casa do Júnior e da Cláudia. Eu confesso que eu fiquei espantado de tanto programa religioso que tem na TV. Isso é bom? É bom, mas também é ruim. Porque pela quantidade de programas que tem gente pregando e pouca coisa acontecendo, né? Isso aqui é um exemplo prático do que eu estou falando. Há uns 14 anos atrás, a minha mãe foi acometida por um câncer. Ela foi acometida ao mesmo tempo por Alzheimer e por câncer. E a gente ia até o hospital e ela fazia quimioterapia. E a gente tinha que ir de manhã, logo cedo, porque a partir das 7 horas eles entregavam a senha para fazer o tratamento. Então eu acordava cedinho de madrugada, chegava lá umas 5h30, 6 horas, para ficar na fila, para quando abria às 7 horas pegar a senha, para as 8 horas eles começarem a chamar. Então eu acordava cedo, ia lá, pegava a senha, quando pegava a senha voltava em casa e trazia ela. Isso lá no interior de São Paulo, numa cidade chamada Botucatu, que faz um frio tremendo. Chegava naquela fila para pegar a senha, já tinha gente que tinha chegado lá 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, que vinha do Mato Grosso, que vinha do Paraná, de todo lugar. E eu olhava para aquelas pessoas na fila, gente com câncer, esperando para fazer o tratamento que o ônibus trazia ou que a ambulância trazia. E aquilo, 1 dia, 2 dias, 3 dias, começou a me incomodar. E eu ficava pensando, aqueles caras que ficam na televisão pregando curas e prosperidade, o lugar deles estarem era aqui, nessa fila de madrugada, frio. Era aqui que eles tinham que estar. Porque lá na igreja, onde está tudo muito bonito, ficar orando por cura e prosperidade é muito fácil. O discurso é fácil, mas e a expressão prática? Então vamos lá na fila, onde tem gente com câncer, e fazer o negócio acontecer? A gente precisa sair. O cristianismo é uma fé dinâmica. E a nossa fé, ela tem que ser colocada em prática. A gente tem que amar. Jesus demonstrou aqui que o amor é aquilo que se faz e não aquilo que se diz. Ah, eu te amo. Ah, Deus te abençoe. Não, eu te amo. Então está aqui uma cesta básica. Eu te amo, meu irmão. Então daqui eu vou te levar lá no hospital. Eu te amo. Está aqui, eu vou repartir com você. Eu te amo. Tó, essa oferta. A gente tem que, sabe, sair do discurso teórico que não leva muito a nada e arregaçar a manga e colocar as mãos à obra. Isso é o amor. Jesus, o versículo 1 diz que Jesus os amou. Mas esse amor não ficou apenas de palavra. Aliás, esse é o grande distintivo da fé cristã e de qualquer outro tipo de fé que tem por aí. Não é que Jesus é o melhor, ele é o único. Ele é o único que amou até a morte, deu a sua vida. E você sabe qual é a boa notícia? Ele espera que eu e você a gente faça a mesma coisa. Ele espera que os seus seguidores façam a mesma coisa que ele fez. Ou seja, peguem a toalha, levantem e vão lavar os pés. Qual foi a última vez que você teve uma atitude prática de amor para com alguém e não apenas de palavra? Às vezes você está na fila do banco ou ali no comércio, ou na rua, alguém passa e fala, ai, estou doente, ora por mim, eu vou orar por você. Qual foi a última vez que você parou e falou, não, vamos orar aqui agora então? Agora? Agora é hora, porque fala sério, às vezes a gente fala que vai orar, esquece, nem ora, nem isso. Então a gente precisa amar de fato e de verdade.
O Evangelho de João 15, versículo 17, Jesus disse assim: esse é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Esse amor não é apenas uma palavra. Primeira carta de João 3,18, filhinhos, não amemos de palavra e nem de boca, mas em ação e em verdade. É Jesus falando da importância da gente praticar. Quando ele lava os pés dos discípulos, ele quer dar uma grande lição, através de um pequeno gesto, uma grande lição. O amor é prática. O amor, ele é um verbo, na verdade. Vamos amar. Ele não é apenas um substantivo, né? A gente tem que praticar isso daí. Romanos capítulo 5, a Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, olha que legal, a fé cristã é uma fé de iniciativas. Primeiro eu tomo a iniciativa, eu não fico só esperando. Jesus tomou a iniciativa, ele veio, ele se encarnou para morrer por nós, para ensinar. E a gente fica aqui só no reativo. Não, a gente tem que partir para o proativo. João 1,14, a Bíblia diz que aquele que era a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. O verbo se fez carne. Olha, em toda a Bíblia você vai ler e ouvir Jesus fazendo, não só esperando. Não, ele vai e faz. E ele espera que a gente faça a mesma coisa. Ele espera que o amor que nós temos deva ser algo que se faz e não apenas aquilo que se diz. Quando ele pega a toalha e lava os pés dos discípulos, ele está dando uma grande lição. Prática, prática. Chega de discurso, chega de ficar falando, chega às vezes até de teologia. Vamos praticar. A gente muitas vezes critica algumas pessoas que fazem muitas obras de caridade, diz, eles fazem pelo motivo errado. Cara, quando a pessoa está com fome, ela não quer saber se é A, B, C, ela quer um prato de comida. Se esse prato de comida vier acompanhado da fé cristã, ótimo! Mas ele quer um prato de comida. A Bíblia diz, se o teu irmão está com fome, você diz, Deus te abençoe, e não der nada para ele, a sua religião é um vazio. Então lembre-se disso. Um pequeno gesto trouxe uma grande lição, que é, o amor é aquilo que se faz e não aquilo que se diz. Lembre-se disso. Se você fala bastante, isso é bom, mas as palavras só têm valor se elas vierem acompanhadas da prática. Caso contrário, é apenas teoria. E de teoria, o mundo está cheio. Tá? É muito blá, blá, blá. O ideal é que você fale, mas que você viva também. Se não, é melhor que você apenas viva e não fale. Sabia? O que você prefere? Cara, eu prefiro alguém que vive, que não pregue tanto, mas que demonstre, do que aquele que só fala, mas não demonstra nada. Esse é o primeiro ponto. A segunda grande lição que Jesus nos dá, através desse pequeno ato, é que o amor é Jesus nos ensinando. Olha que legal o versículo 15. No versículo 15, Jesus diz assim, eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz. O amor é Jesus nos ensinando. O versículo 1 diz que Jesus nos amou. Por isso que ele lavou os pés. E quando ele lava os pés dos discípulos, ele se humilha, vamos dizer assim, né? Ele sai da sua majestade, do seu poder, se ajoelha, se prostra e lava o nosso pé, tira o nosso pó. Sabe, esse pé empoeirado significa a nossa vida, sabe, a caminhada diária da gente que vai acumulando, sabe, aqueles calos, aquelas rachaduras, e aquela poeira, e aquela sujeira embaixo da unha. Eu sei, você está achando feio, né? É feio mesmo, é meio repugnante até. Pensa naquele pé horrível, né? Já pensou? Pois é, multiplica por 10. E Jesus vai até aquele pé, todo lascado, empoeirado, rachado, mal cheiroso, e lava. Por que ele faz isso? Porque ele quer ensinar alguma coisa para a gente. Se ele fez isso, por que nós não podemos fazer também? Então ele está nos ensinando. Versículo 15 diz, eu lhes dei o exemplo. Para que serve um exemplo? Para a gente fazer. Gente, é tão simples como 2 mais 2 é igual a 4. Você sabia que a fé cristã, ela é muito simples de ser vivida. Não tem segredo, a gente que complicou demais. Mas Jesus, ele é tão simples, ele chega até a ser infantil. Vão e façam o mesmo. Eu faço parte de um movimento de igrejas, que é a Vineyard,
que teve um fundador chamado John Wimber, e ele era um músico lá nos Estados Unidos, na Califórnia, participou daquele movimento hippie, aquela fase toda, e de repente ele se converte a Cristo, e ele começa a ler a Bíblia, e ele começa a ler o Novo Testamento, e ele começa a ouvir as palavras de Jesus, e um dia ele chega na igreja. Uma das primeiras vezes que ele foi na igreja, ele vê o pastor pregar, e o pastor prega, e todo mundo, aquele negócio todo, ele acha bonito, lindo, maravilhoso, mas o coração dele estava inflamando, e falando, nossa, que hora que o negócio vai acontecer? Aquelas coisas que Jesus fazia, né? De curar, de ressuscitar, de transformar, de libertar, e de repente o pastor prega, dá uma bênção, todo mundo sai, aí lá na porta ele, e aí pastor, beleza? Beleza. E aí, que hora que vai acontecer o negócio? Que negócio? Aí, quando que começa? Não, o culto já acabou. Não, que hora que começa o negócio? Que hora que nós vamos fazer o negócio acontecer? Que negócio, John? Que hora que a gente vai orar pelas pessoas, elas vão ser curadas, vão ressuscitar os mortos? Não, isso é coisa do passado. Deus não age mais. Não, eu quero, que hora que vai acontecer o negócio? Na sua visão, era muito simples. Se estava escrito lá que Jesus curava, vamos curar então, cadê o pessoal para a gente curar? Mas não, o culto acabou, podem ir para casa. Gente, vamos fazer o mesmo. Vamos fazer o mesmo. Um outro cara muito famoso nessa história, houve uma época na história, eu te aconselho a procurar depois, na década de 60, nos Estados Unidos, houve um grande avivamento chamado Jesus Movement, Movimento de Jesus. Foi uma fase onde aqueles hippies, o pessoal do Vietnã, da guerra, né, sabe aquela coisa louca? Eles se converteram a Cristo e aconteciam coisas tremendas. Um desses caras, ele se converteu e ele ficou numa praia vários dias, lendo a Bíblia, lá, e aí ele se sente tão tocado por aquilo, ele começa a ler o Evangelho, e ele lê justamente que Jesus saía caminhar e batizava as pessoas, e ele sai pela praia, e ele começa lá na Califórnia, olha que doideira, e ele começa a pregar, e as pessoas começam a se juntar, os banhistas, os surfistas, ele começa a pregar o Evangelho, e ele entra na água e fala, olha, quem quiser agora crer, se arrepender, pode ser batizado, e aquela moçada começa assim, eu quero, é o poder de Deus, e o cara acabou de se converter, minutos depois já estava lá pregando o Evangelho e batizando as pessoas no mar da Califórnia. E se você tiver curiosidade de procurar, você vai ver que as revistas mais famosas dos Estados Unidos, Life, Time, elas retrataram esses momentos, os caras sentados na praia, aquele monte de gente lá na areia ouvindo e sendo batizadas ao maior estilo Jesus no Mar da Galileia. É isso, façam o mesmo. O que Jesus faz com quem o contrariava? Ele amava. Jesus falou como que eu devo ser no meu trabalho, na minha casa, no meu casamento, no meu esporte. Então vamos fazer o exemplo dele, vamos fazer o que ele quis. Mateus 11, 29, Jesus diz assim, tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim. Eu estou ensinando alguma coisa, aprendam de mim. Eu sou manso e humilde de coração e vocês vão achar descanso. Então, por que a gente se aplica tanto a estudar, fazer pós-graduação, doutorado, fazer um curso técnico, aprender a fazer isso, aprender a fazer aquilo, mas a gente não se esmera em aprender de Jesus? Ele quer nos ensinar, Ele está nos dando um exemplo, e o exemplo está aí na Bíblia. O Espírito Santo é o nosso instrutor. A gente tem tudo na nossa mão, e a gente não tem praticado. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 1, Moisés convoca o povo de Israel e diz, ouçam, Israel, os decretos e as ordenanças que eu estou anunciando a vocês, aprendam e tenham o cuidado de cumpri-los. A gente precisa. Talvez você não vá conseguir ser um bom médico, nem nunca ser um advogado que você sonhou, ou talvez você não consiga ser aquele grande chefe de cozinha, ou ser aquela profissão que a sua família esperou. Se não der certo, não importa tanto, mas o que importa é, seja um bom cristão, uma boa cristã, seja um seguidor de Jesus, alguém que manifeste o exemplo dele. É isso que ele espera de você. Ninguém, quando chegar lá no céu, vai ser cobrado por não ter construído uma casa, ou não ter comprado um carro zero, ou não ter concluído a faculdade, ou ter feito mestrado. Não, você não vai ser cobrado por isso. Você vai ser cobrado se você foi um cristão, alguém que foi igual a Jesus, que cumpriu as palavras. Senhor, sabe, eu nem sabia. Como não sabia? Eu te deixei a Bíblia, eu te deixei os profetas, eu te deixei os pregadores. Você tem ouvido a palavra de Jesus? Vai, faz. É isso. O amor é Jesus nos ensinando. A gente ouviu que o amor não é o que se diz, é o que se faz. A gente ouviu nesse texto aqui que o amor é Jesus nos ensinando. Quando a gente ensina é porque a gente ama.
E uma outra atitude de amor também é aprender e praticar o que a gente está aprendendo. E na última parte aqui dessa mensagem, desse pequeno gesto de Jesus, uma grande lição é que o amor é: vão e façam o que eu fiz. Quem aprende, momento seguinte, vai praticar. E aí, lá no versículo 15 e 17, a palavra de Deus diz: eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz. Se eu sou o Senhor, né, então vocês têm que fazer isso. Versículo 17: felizes vocês são se as praticarem. A igreja, ela só vai cumprir o seu propósito quando ela praticar o evangelho de Jesus. Às vezes a igreja está, sabe, totalmente desvirtuada. A gente fica meio que mordido, né? A gente acha que fazer a obra de Deus crescer, construir um templo grande, é ter os equipamentos de última geração, é ter uma igreja muito cheia, fazer o nosso nome conhecido na cidade, quando na verdade não é muito isso que acontece. Não, isso não é. Isso é outra coisa. O que Jesus espera de nós é que a gente ame. E o amor, ele é ir e fazer o que Jesus fez. A fé cristã, como eu disse, é uma fé dinâmica. E Jesus, se ele vivesse hoje, talvez ele usasse as redes sociais e colocaria lá, hashtag partiu, hashtag vaza, sai, não é aqui nas quatro paredes. A fé cristã é: vão por todo o mundo, preguem o evangelho, ensinem as pessoas, batizem, vão por toda Mandaguari, Maringá, Londrina, Paraná e até os confins da terra, mas saia. O cristianismo é uma força para se espalhar e não para se conter. Eu leio o livro de Atos e eu vejo que após a morte de Jesus, os discípulos ficaram com medo e eles saíram de Jerusalém, mas eles não pregavam o evangelho para ninguém. Eu fico imaginando que o diabo, ele falou, uhul, conseguimos. Que estava todo mundo amedrontado e todo mundo virou agente secreto do reino. Mas, eu gosto muito dessas palavras da Bíblia, né? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, diz a palavra, que alguns deles começaram a anunciar o evangelho. E aí, aquilo que era uma derrota se tornou numa vitória, porque o evangelho começou a crescer. Naquela dispersão que teve por causa do medo, o evangelho começou a crescer por toda a Europa, toda a Ásia, e deu no que deu hoje. Até em Mandaguari chegou. E vai chegar mais ainda pela internet. Então, por quê? Porque os cristãos foram, e nesse ir, eles fizeram o que Jesus fazia. Essa é a nossa missão. Lembre-se disso. Nossa missão não é gravar um DVD, não é fazer uma live, não é construir templos, não é nada a não ser discípulo. Marcos 16:15, Jesus disse: vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Talvez você não tenha que ir pelo mundo todo, mas pelo menos no seu mundo você tem que fazer isso. O meu mundo aqui é Mandaguari, ótimo, então vá nesse mundo onde você está colocado, e aqui em Mandaguari, vá e pregue, e viva, e demonstre esse amor. Mateus 28:19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa jornada, essa é a nossa missão. O amor não é apenas uma palavra, o amor é: vão e façam. É isso que Jesus espera. Não fique aí apenas assistindo, seja um protagonista, alguém que faz acontecer. Está muito em moda hoje, né, a palavra empreendedorismo. As pessoas que talvez deixaram o seu emprego formal e começaram alguma nova atividade, né, um novo comércio, uma nova prestação de serviço. Então, tem cursos para isso, técnicas. É muito legal as pessoas que tomam iniciativa e começam a fazer as coisas acontecer. Tem os empreendedores sociais, né, e tem aqueles que fazem disso um meio de vida, ótimo. Mas, sabe, a fé cristã, ela precisa ser construída também. Sabe, pense que Deus te fez com um propósito. Não é ficar tocando só violão, e não é só ficar cantando na igreja, não é só ficar assistindo pela internet. É muito mais que isso. A fé cristã, ela é dinâmica, algo tem que acontecer. E tem que acontecer através de nós. Jesus, ele nos amou. Ele deu
um pequeno exemplo, lavando os pés. E nesse pequeno exemplo ele ensinou coisas grandiosas. Ele demonstrou que o amor não é apenas teórico, o amor é prático. Ele demonstrou que o amor, ele estava nos ensinando alguma coisa, e ele demonstrou que o amor é sai, vai e faz. Não fica aqui só, faça acontecer. Imagine que a igreja depende de você, imagine que o reino de Deus depende de você. E eu fico pensando muito no dia que eu deixar essa terra, que eu morrer. Tem gente que não gosta, né? E eu adoro falar disso, eu amo. Sabe por quê? Ah, você gosta de falar de morte? Gosto. A minha esposa não gosta muito, não, mas eu gosto. Né? Por quê? Porque pensa bem, gente. A gente fala, canta, ensaia, prega, tudo falando sobre o céu. Aí quando chega a hora de ir para o céu, você não vai querer ir. Não. Aqui está jóia. Eu gosto desse mundo, gosto das pessoas, mas, fala sério, o melhor de tudo não é aqui, é lá. Então, eu estou me preparando para ir para lá. Se eu tiver essa visão, eu vou entender que algumas coisas não são tão importantes, mas outras são essenciais. E talvez, às vezes, eu esteja misturando tudo. E talvez eu não tenha entendido quais são as grandes lições que Jesus quer me ensinar. Nessa época de pandemia, de sofrimento, de isolamento, de perda, de separação, de redução salarial, a gente fica meio mexido, como eu disse no começo. Agora é uma hora boa da gente entender como que a gente deve amar as pessoas, mas de uma maneira prática mesmo, sabe? Uma maneira prática, a igreja se levantar e começar a praticar. E sabe, eu amo Jesus por causa disso. Um dia ele olhou para mim, ele viu os meus pés empoeirados, sabe, ele viu que eu estava todo lá lascado, sujo, e ele veio até mim, me lavou. Esse lavar significa perdão, renovação, e ele me deu uma nova vida, me deu uma nova roupa, como o filho pródigo, né? Restaurou as coisas, mas ele não quer que eu fique ali, ele quer, beleza? Então agora, vai e faz o mesmo com as pessoas. E agora é hora de ir atrás de outras pessoas, sabe? A igreja, ela é composta por pessoas. Pessoas. A gente viu agora, na pandemia, uma grande verdade, que às vezes tem um templo não representou nada. A gente tem um templo vazio. Não é verdade? A gente está sentindo falta do quê? Do templo? Não, das pessoas. Domingo que vem vocês vão vir aqui na igreja, vocês vão sentir falta do quê? De dar um abraço nas pessoas, de pegar as crianças no colo, de apertar a bochecha daquela tia mais velha, né? Os homens, homem é legal, né, Mateus? Homem vem e dá aquela batida nas costas, de pá, 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 né? E aí, a gente está sentindo falta disso. Então, talvez essa pandemia veio nos mostrar o quê? Pessoas são importantes. O resto é tudo uma ferramenta, não é o essencial. As pessoas são importantes e as pessoas precisam ser amadas. E Jesus nos amou e Ele demonstrou como amar. Amém? Eu espero que você, assim como eu, a gente possa se aproximar mais de Jesus. Eu queria orar com você agora, né? A gente tem um momento de oração para a gente encerrar esse momento. E algumas coisas ficam vindo à minha mente, né? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, que a gente leu aqui hoje que o Senhor nos ama, mas nos ama de uma maneira tão intensa que o Senhor vem até nós, vem de encontro à nossa miséria, à nossa sujeira e nos lava, nos dá uma demonstração maravilhosa de humildade, de serviço, de compaixão. Obrigado, Senhor, porque em Jesus nós conhecemos a parte prática do que realmente significa esse amor. Senhor, a minha oração nessa manhã é que o Senhor visite cada um de nós agora. E o Senhor derrube as barreiras que a gente construiu, tire os nossos medos, os nossos preconceitos, a nossa preguiça, tudo aquilo que a gente colocou para justificar, e faz de nós agora um vaso novo, dá-nos um novo recomeço. E que esse novo recomeço a gente consiga fazer as coisas da uma maneira correta, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do
Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Uma coisa que vem ao meu coração, talvez você que está em casa nos ouvindo, uma impressão muito forte que eu tenho é: existem pessoas que precisam perder o medo. Amam a Jesus, mas querem praticar tudo isso que nós falamos, mas elas têm algum tipo de medo. Medo até de encostar nas pessoas. E eu queria então que você orasse comigo. Você que está sentindo medo de praticar esse amor, não tenha medo, sabe? O amor, ele cobre tudo, até mesmo as transgressões. Não tenha medo de sair da sua casa, de ir em direção ao próximo. Não tenha medo de repartir o que você tem. Deus vai prosperar, Ele vai multiplicar, Ele vai suprir. Não tenha medo. Se o medo tem sido um empecilho para a sua vida, vamos orar agora sobre isso, para que Deus possa tirar. Uma outra impressão muito clara na minha mente que eu tenho é sobre as pessoas que têm um discurso muito bonito, mas uma prática muito feia. Talvez você seja uma daquelas pessoas que tem pregado, tem ensinado, mas não tem vivido. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Existe uma solução, existe um perdão para isso. Existe uma transformação para esse tipo de comportamento. E é sobre isso que eu queria orar. Senhor, eu queria pedir agora para que o Senhor abençoe todas as pessoas que querem amar, que querem cumprir o seu chamado, mas têm algum tipo de medo. Medo de se relacionar, medo de se abrir, medo do novo, medo de que falte alguma coisa. Senhor, Tu és o Deus que afasta todo o medo. Enche o nosso coração agora de certeza, de fé, de conhecimento, de convicção de que o Senhor é o Deus que vai prover todas as coisas. Nós queremos cumprir o Teu chamado, mas muitas vezes temos medo disso, Senhor. Pai, eu quero também orar por todas aquelas pessoas que têm um discurso bonito, mas uma prática terrível. Eu quero pedir perdão por todas as vezes que eu falei demais, mas demonstrei pouco. Me perdoa, Senhor, em nome de Jesus. E perdoa-nos também como igreja, como cristãos no mundo todo, porque muitas vezes a gente falou demais, mas a gente fez de menos, ou não fez nada, Senhor. Nos perdoe e coloque em nós tanto o querer como o realizar, porque essa é a Tua vontade para a nossa vida, Senhor. Tira de nós o medo, coloque em nós a verdade, a prática, e nos abençoe, Senhor. Obrigado por esse dia, obrigado por essa mensagem. Abençoe a nossa semana, nos dê experiências para a gente praticar isso que a gente ouviu aqui, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Glória a Deus, como o Senhor fala conosco, como Ele nos direciona. Aqueles que têm ouvidos, pratiquem a vontade do Senhor. Nós vamos mais uma vez aqui, antes de encerrarmos esse tempo, cantando, louvando juntos ao Senhor, eu quero mais uma vez, pastor, pedir para que você venha aqui, e a Cibélia também, porque eu quero muito que toda a igreja visualize também, né, tenha essa oportunidade, e que eu sei que nós já oramos, mas eu vou pedir para que o pastor Maurício faça mais uma oração e ministre a bênção sobre nós. Ju também, Ministério de Música, e depois nós vamos todos encerrar esse tempo louvando juntos, adorando ao Senhor. Então, pastor, pode orar e ministrar a bênção sobre nós. Muito obrigada por essa palavra abençoada. Eu sei que foi o Senhor, o Espírito Santo, que mandou esta mensagem para todos nós, e que em nome de Jesus o Senhor
retribua poderosamente sobre a vida de vocês toda essa generosidade e presença aqui conosco. Que Deus abençoe. Para nós é um presente, uma alegria tê-los aqui. Que vontade de abraçar todo mundo aqui. Glória a Deus por esse tempo precioso. Então vamos orar mais uma vez. Dá vontade de não acabar hoje. Dá vontade de louvar, começar, continuar ouvindo a palavra. Mas vamos em frente. Vamos seguir em frente. O Senhor está no comando, no controle de tudo. Muito obrigada. Obrigada ao Ministério de Música, Isaac, os irmãos que estão servindo aqui no som, filmando. Obrigada. Que Deus abençoe todos nós como igreja. Que o Senhor abençoe a nossa cidade, o nosso país e o mundo. A graça do Senhor está sobre nós. Nós estamos aqui para servi-lo, para viver Jesus, para viver o amor. Vamos ser, então, abençoados ainda mais, com a oração, com a bênção, com o louvor. Senhor, obrigado mais uma vez. E agora a gente vai se separar, a gente vai para esse mundo e nós pedimos que o Senhor nos dê essa capacidade de amar as pessoas e de praticar essa fé tão maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Senhor, abençoe cada lar que está ouvindo, os nossos queridos que estão longe. Eu oro pelas pessoas que estão lá enfermas nas UTIs, eu oro por aqueles que ainda estão passando por aquela angústia de esperar uma vaga. Eu oro pelas famílias que tiveram perdas dos seus queridos, ó Pai. Somente o Senhor para abrir as portas, para confortar, para consolar. Eu oro pelas pessoas que estão tendo dificuldades nos seus trabalhos, no seu sustento. Seja o Deus da provisão na vida delas, ó Pai. Eu oro por aqueles que estão em casa, as crianças, há tanto tempo sem ver os seus amigos, sem ir para a escola. Senhor, tenha misericórdia de nós. E nos abençoe, Pai, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Senhor. Nós precisamos muito disso. E que o amor do nosso Deus, o Deus que demonstrou o seu amor enviando Jesus por nós, que a graça de Jesus Cristo, que nos ensinou e que disse, vá e façam o mesmo que eu fiz, e que o conforto, o consolo e o poder do Espírito Santo de Deus, que nos capacita a sermos como Jesus, sejam conosco hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Uma boa semana. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Ó, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Ó, esperança de Israel, nossa força em tempos